sei se alguém já fez esse levantamento antes, provavelmente não, mas eu sou capaz de apostar todo o meu dinheiro, que não é muito, diga-se de passagem, né, porque senão vai que Hollywood já produziu muito mais paródias de máfia italiana do que filmes sérios sobre a máfia italiana. E eu vou falar hoje sobre o Máfia Mama, que é o novo filme da Catherine Hardwicke, protagonizado pela Toni Collette, que é justamente um desses filmes. E aí, por ser um filme que vem já com todo esse histórico de comédias, que tem um tema parecido na indústria, é claro que ele tem uma obrigação um pouco maior de oferecer pelo menos alguma coisa diferente do que todas aquelas outras comédias que falam do mesmo tema já fizeram antes, e eu acho que esse é o principal problema do filme. Tudo aqui parece genérico demais, repetitivo demais, tudo é coisa que a gente já viu antes, e em filmes muito mais engraçados do que esse. Eu acho que a Toni Collette tem sim um timing cômico muito bom, mas a Catherine Hardwicke, por melhor que ela seja, e eu gosto dela de verdade, por mais que ela tenha ficado marcada por Crepúsculo, ela tem bons filmes na carreira, como Os Reis de Dogtown, como Aos 13, que é um filme muito bom também. Ela não tem muito traquejo pra fazer humor, e isso era essencial, obviamente, pra um filme como esse. Kristen, Toni Collette, é uma dona de casa americana que, com a morte de um avô que ela mal conheceu, descobre ser a herdeira não só de uma vinícola, mas também de uma organização mafiosa na Itália. Esse filme aqui é cheio daquelas gags cômicas, daquelas situações que são feitas pra fazer você rir, seja por humor físico, seja por piada verbal, que você já viu muitas vezes em outros filmes, não só desse subgênero de comédia sobre a máfia italiana, como também sobre comédias de todos os tipos. Sabe aquela coisa, por exemplo, que tem os personagens em primeiro plano ouvindo música ou com um fone que isola os ruídos e atrás tem uma baita cena de violência acontecendo e os personagens que estão em primeiro plano estão completamente alheios àquilo? Isso aqui vai acontecer ressignificado, e eu acho que é até legal que eles tenham acrescentado ali um elemento novo, que é numa reunião à distância pelo Zoom, em que os chefes ali e colegas da Toni Collette, na agência de marketing que ela trabalha nos Estados Unidos, deixam ela muda, e aí através da tela que tá atrás deles, a gente vê ela matando um cara lá. É uma cena que é divertida, mas que não é nova. Com uma adaptação ou outra, a gente já viu aquele tipo de cena, aquele tipo de piada muitas vezes. Da mesma forma, o filme é cheio daqueles diálogos, por exemplo, em que o personagem fala uma coisa e na sequência ele já é desmentido por outro personagem. Tem um momento em que a Toni Collette tá vendo por vídeo o testamento do avô dela, que vai deixar tudo aquele império pra ela de herança, e aí ela comenta com as pessoas ali da máfia que estão com ela: ah, ele morreu num acidente numa obra de construção civil. E aí logo na sequência do vídeo o avô fala: então, porque não, eu não morri numa obra de construção civil. Isso é uma piada que acontece mais de uma vez nesse filme e que é engraçado no momento, mas que é um recurso típico do gênero, não é um recurso particularmente imaginativo, e eu acho que isso dá pra dizer sobre o filme inteiro. Eu também acho que, por mais que alguns gêneros, como a fantasia, como a comédia, como o terror, permitam que a suspensão da descrença seja um pouco maior, ou seja, permitam que a gente tenha uma tolerância maior para alguns tipos de coincidência, para alguns tipos de forçação de barra, de coisas que não são muito verossímeis, mas que vá lá, a gente aceita porque é um filme de comédia que tá com foco, na verdade, em fazer a gente rir. Mas mesmo assim, tem alguns acontecimentos desse filme que desafiam a nossa credulidade ou a nossa disposição de crer no que a gente tá vendo. Por exemplo, todo aquele relacionamento da protagonista com o Lorenzo, que é um cara que se apaixona imediatamente por ela, e é claro que vai ter várias reviravoltas, mas no final das contas ele realmente estava apaixonado por ela. Em nenhum momento você acredita que aquilo aconteceria daquele jeito. Eu acho que o filme usa bem a violência física e o gore e o sangue pra gerar humor, principalmente porque ele não usa o tempo todo. Então, se ele usasse toda hora uma explosão de sangue, alguma violência muito brutal acontecendo, a tendência é a gente começar a ficar amortecido, a gente se acostumar com aquilo e aquilo perder a graça. Como vem em apenas 2 ou 3 momentos ao longo do filme inteiro, eu acho que é bem-vindo, é divertido quando isso acontece, principalmente, e eu acho que é óbvio que essa é a base do humor do filme, por virem das mãos da protagonista, né, da Kristen,
mesmo que é uma mulher que você jamais ia imaginar matando pessoas com aquela brutalidade com que ela faz no filme. Por falar na Kristen, eu realmente acredito que a Toni Collette é o que o filme tem de melhor, porque além de todos esses problemas que o filme tem de roteiro, eu acredito que ele tem um timing muitas vezes errado, ele tem um ritmo que não favorece as gags a funcionarem, mas a Toni Collette, que tá vivendo aqui, de certa forma, uma versão mais velha da personagem dela, que lançou ela pro mundo, que foi a personagem em O Casamento de Muriel, e é divertido pensar nisso, né, como se fosse aquela personagem, sei lá, 20, 30 anos depois, e ela consegue não só trazer energia pro filme, aquela energia meio caótica da Toni Collette, que vive aqui, como eu falei, uma continuação daquela personagem, então uma mulher extremamente insegura, extremamente desesperada, inclusive pra se relacionar com alguém, uma mulher muito carente e que já tá solitária há muito tempo, e eu acho que essa dinâmica caótica, eu acho que esse desespero, essa angústia, e ao mesmo tempo uma necessidade de agradar todo mundo, de ser simpática, então ela sempre dá uma risada extravagante demais na hora errada. Eu acho que essa persona cinematográfica da Toni Collette que ela traz pra esse filme é o que garante que o filme não vire uma tragédia completa. Eu acho que é um filme bastante problemático, bastante fraco do ponto de vista de comédia, mas eu acho que tem uma ou outra coisa que funciona, e a principal delas é a persona da Toni Collette, que é usada de uma maneira acertada. Assim como a Monica Bellucci, mas aí tanto a Monica Bellucci quanto todos aqueles outros membros da máfia italiana já vão entrar num estereótipo bobo do italiano mafioso e também do italiano de forma geral, que eu acho que o filme acaba confirmando, ao invés de usar essa oportunidade para reverter um pouco a nossa expectativa nesse sentido. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone para você clicar e se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. E não se esquece de clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado, eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo para você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!